Oi, pessoal de letivas, tudo bem com vocês? A nossa letiva é de Direito e Cidadania, né? É, falando aí sobre dignidade e respeito. Vamos falar hoje sobre a violência contra a mulher, né? Igualdade de gênero, com a professora Silvia. As máscaras que nos vestem, o nosso tema de aula. O objetivo geral da nossa aula é apresentar os conceitos acerca da participação da mulher na sociedade, refletindo sobre o preconceito e desafios que essa questão apresenta, identificar diferentes situações de discriminação, refletir também sobre as suas consequências nas pessoas envolvidas e buscar alternativas para resolvê-las. Então, vamos conceituar um pouquinho a igualdade de gêneros, né? É definida pela igualdade de direitos, oportunidade e responsabilidade entre as mulheres e homens, sem que haja nenhuma forma de discriminação por conta do sexo de nascimento. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 define em seu artigo 5º, inciso 1, onde homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, no termo dessa Constituição. Isto não significa que homens e mulheres sejam iguais, né, na questão da sexualidade, mas que seus direitos, responsabilidades e oportunidades não devem depender do fato de serem mulheres ou homens. Assim, a igualdade de gênero indica que os interesses, necessidades e prioridades de homens e mulheres devem ser levados em consideração, reconhecendo a diversidade dos diferentes grupos. A igualdade de gênero não é uma questão somente feminina, devendo, né, aqui envolver igualmente homens e mulheres. E igualdade entre mulheres e homens é uma questão de direitos humanos e condição para o indicador de desenvolvimento sustentável centrado nas pessoas. Sendo assim, a igualdade de gênero é uma busca por uma sociedade em que mulheres e meninas não sejam discriminadas por conta, né, de ser mulher, de seu gênero. Apesar de todos os avanços que houve na sociedade contemporânea, ainda existe grande desigualdade entre homens e mulheres. Alguns dados ilustram essa situação. Por exemplo, onde as mulheres têm um salário muito mais abaixo que os salários dos homens, mesmo exercendo o mesmo cargo, a mesma função, né? 23% são mais baixos que os dos homens. Em todo o mundo, 35% das mulheres já sofreu algum tipo de violência, seja física ou sexual, de parceiros íntimos ou desconhecidos. A desigualdade também se expressa no nível da política institucional. Em 70 países parlamentares, as mulheres ocupam menos de 15% das cadeiras nas câmaras legislativas. Diante dessa situação, a busca pela igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas faz parte da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e é visto como fundamental para alcançar os 17 objetivos declarados na OSD e como um fim em si mesmo. Definição de gênero. De acordo com a definição que a Organização das Nações Unidas utiliza, gênero refere-se a papéis, comportamentos, atividades e atributos que uma dada sociedade em um dado momento considera apropriado para homens e mulheres. Esses atributos, oportunidades e relações são socialmente construídas e são aprendidas por meio de processos de socializações. Elas são específicas a um contexto e a um tempo, bem como são mutáveis. O gênero determina o que é esperado, permitindo e valorizado em uma mulher ou em um homem em um determinado contexto. Na maioria das sociedades, há diferença em desigualdades entre mulheres e homens nas responsabilidades que lhe foram atribuídas, atividades realizadas, acesso e controle sobre recursos, bem como oportunidades quanto a tomadas de decisão. Quem já ouviu falar assim, lugar de mulher é na cozinha? Esfria a barriga na pia e esquenta no fogão, né? Onde os homens eram criados antigamente para sustentar o lar e a mulher para
cuidar do lar e cuidar dos filhos. Hoje em dia já não é mais assim. Ou quem já ouviu falar, tal mulher, né, é muito feminista, né? Uma mulher feminista é uma mulher que defende o movimento político, né? Defende o movimento social, a igualdade de direitos entre mulheres e homens. Então, é um direito, é uma luta pela igualdade, onde o homem também pode ajudar a lavar louça, pode fazer outras coisas, e a mulher fazer a mesma coisa dos homens. O papel de uma mulher dentro de uma empresa, que o homem também, né, está dentro da mesma empresa, não significa que ela não tenha capacidade de fazer a mesma coisa que ele, mas que os dois têm capacidade de fazer as mesmas coisas e ter o salário igual a de um homem. Então, assim, muitas mulheres, por querer defender as causas, né, da igualdade de gênero, a participação delas nos estudos, a participação delas no mercado de trabalho, entre outros, acarretou-se, né, que muitas sofriam e até hoje sofrem a violência doméstica. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre a violência contra a mulher. É todo ato lesivo que resulte em dano físico, psicológico, sexual. Tem também, né, a violência contra a mulher na questão patrimonial. Na questão patrimonial é quando uma pessoa ela possui bens, adquire os bens e fica humilhando a outra pessoa que não adquiriu tais bens através do seu trabalho, né? Vamos dizer assim, um casal, ou entre homem e mulher casados. Tem aí a violência contra a mulher, que tenha por motivação principal o gênero, ou seja, é praticado contra a mulher expressamente pelo fato de ser mulher. O que a gente está vendo hoje muito na mídia, né, a questão lá no Talibã, né, o que está acontecendo com as mulheres. Está acontecendo um retrocesso de todas as conquistas que elas tiveram até o dia de hoje, né? Então vamos lá, na violência tem psicológica, a gente tem humilhação, ridicularizações, as ameaças, vigilância constante, perseguições, chantagem, controle de vida social, tem a violência sexual, tem o sexo forçado com outras pessoas, sexo em troca de dinheiro ou bens, obrigar, né, a participar de pornografias, impedir o uso de método contraceptivo, forçar uma gravidez, onde o homem quer que a mulher engravide e ela não quer, forçar um aborto, de repente uma mulher engravidou e o homem não quer, ele força, né, esse aborto, a violência moral, que são os xingamentos, as injúrias, calúnias, difamações, chamar de louca, vadia, de prostituta, acusar de traições, violência física, quanto os tapas, socos, chutes, apertar o pescoço, torturar, queimaduras, né, tem puxões de cabelo, tem N situações da violência contra a mulher, tem o assédio, a violência doméstica e assim por diante, né? Então, a violência contra a mulher, segundo a Convenção da ONU sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher, violência contra as mulheres significa qualquer ato de violência baseado nos gêneros de que resulte ou possa resultar, como falei anteriormente, o dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico para mulheres, inclui ameaças, entre outras, né? Tem a coação, a privação arbitrária de liberdade, tem mulheres que querem estudar, terminar os estudos, ir para a faculdade, ter emprego próprio, ter a sua empresa, entre as coisas, e ela é privada dessas situações, né? No Brasil, desde 2006, onde surgiu a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340/06, tornou mais rigorosa a punição para as agressões contra a mulher, quando ocorridas no âmbito doméstico e familiar. O nome da lei é uma homenagem a Maria da Penha, que foi agredida pelo marido durante 6 anos até se tornar paraplégica, sofrendo assim um atentado com arma de fogo em 1983. Então, a gente já ouviu falar aquele termo assim, briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Mas a gente sabe que a gente tem que meter a colher sim, porque a gente pode estar omitindo socorro para uma futura pessoa que está sendo ali coagida
ou estão tentando matá-la. Então, é uma atividade para você fazer em casa, onde você vai realizar a atividade chamada uma dinâmica da lista. Em seu caderno, numa folha, vocês vão enumerar linhas de 1 a 10 e escrever o primeiro nome de alguma personalidade. Quando a gente fala de alguma personalidade, a gente está falando de gêneros que vem às suas mentes quando escuta as seguintes palavras: esportista, música, política, ciência, religião, livros, televisão, revolução, artista e teatro. Depois vocês vão escrever a sua lista. Após escrever a lista, vocês vão riscar os nomes que apareceu de homens brancos, homens negros, mulheres brancas. Aí na terceira, na lista que vocês produziram, existe alguma mulher negra? Porque quase não tem mulheres nas listas? Porque não tem ou quase não mulheres negras na lista? Qual é a história da mulher negra no mundo? Continuando a atividade. O que entende por igualdade de direitos entre homens e mulheres? O que significa ser homem e o que significa ser mulher na nossa sociedade? Considerando que essas definições determinam o comportamento dos meninos e das meninas de alguma forma, para bem ou para mal. Quais são as expectativas sobre as mulheres e sobre os homens? São diferentes? Por quê? Quais podem ser as consequências dessas expectativas?